Hoje você vai aprender. Hoje falaremos explicitamente sobre casos reais de pessoas que tiveram experiência de vida e morte. A pessoa morreu, foi dado como morto, muitos já estavam até no enterro e de repente voltou-se à vida, sem explicação nenhuma. Aí a ciência tem um nome muito bonitinho, que eu vou falar daqui a pouquinho, para quando não conseguem explicar os milagres de Deus. Eles têm um nome muito legal, que delícia, né? Então assim, hoje nós vamos falar sobre essas condições. Esse vídeo é a parte 2. A parte 1 eu expliquei para você o que é a alma e o que acontece no exato momento que você morre. Então eu provei cientificamente, eu provei biblicamente, que um anda junto com o outro, que quando você morre, de imediato as coisas acontecem. E provei que a alma ela tem que ser plasmática e por isso o inferno é quente. Assim como o universo também é quente. Bom, hoje é a parte 2, onde você vai saber sobre os casos de pessoas, né, que obtiveram milagres aí. Claro, conheço o meu Telegram, inscreva no meu canal, o meu trabalho tem um link na descrição, mas hoje nós vamos falar sobre casos de milagre. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Olha só, doutora Mary Neal, ok? Teve uma experiência de quase morte. Deus disse a ela que seu filho morreria no futuro. Eu vou explicar o que aconteceu aqui, tá? Este incidente ocorreu quando Neal, junto com canoístas profissionais, foi ao Chile praticar caiaque. Durante sua visita, ela se afogou e foi levada para um lugar celestial. Neal revelou que ela estava cercada por espíritos, anjos e pessoas, mas ao mesmo tempo ela foi capaz de olhar para trás, para o rio onde seus amigos estavam, tentando salvar sua vida. Em sua experiência de quase morte, a doutora Neal explicou que ela foi guiada a um local com uma estrutura semelhante a uma cúpula, um domo. Que delícia, né? Que delícia, né? Adivinha só, né? Ela conheceu Deus e se apresentou e aprendeu sobre a vida. Quando ela fala conheceu Deus, conheceu Jesus, tá? Disseram-lhe que não era sua hora de estar naquele lugar e que ela deveria voltar para a terra. Neal revelou que ela estava ciente da morte iminente de seu filho, pois Deus lhe disse que seu filho morreria. Quando seu incidente de quase morte aconteceu, seu filho William tinha 9 anos, tá? William acabou morrendo em um acidente de aviação em 2009 aos 19 anos. Então, simplesmente, né, foi-lhe revelado que seu filho morreria, tá? E também, né, mostrou-se para ela o que eram os céus. Então, você vê que quando ela estava afogando, né, ela teve uma experiência, né, bem curta, mas sobre os céus. Ela esteve nos céus e voltou. Falou, não é ainda o seu momento ainda. Outra pessoa, vamos lá, depois a gente debate sobre esses assuntos, tá? Beth Angel, acredito que o nome é esse, ou Andy, né? Aos 31 anos estava se recuperando no hospital. Deixa eu só ver se está gravando aqui, tá? Tá gravando. Aos 31 anos estava se recuperando no hospital de uma cirurgia de histerectomia parcial quando teve uma experiência real de quase morte. A experiência de Ed é considerada como uma das experiências de quase morte mais detalhadas e completas do mundo. É claro que eu tive que encurtar aqui, né? Ed, em sua cama de hospital, estava quase sem vida, mas de repente ela encontrou energia e foi libertada de seu corpo. 3 anjos, olha pra você ver, de novo o anjo aqui, né? 3 anjos disseram a ela que ela morreu prematuramente e que teria que voltar ao seu corpo. Ed afirma que viajou para muitos lugares depois que passou por um túnel escuro e viu a luz que era Jesus. Então você vê, experiência de morte com ela, encontro com Jesus Cristo, anjos vindo buscar. Se você assistiu a parte 1, você sabe que no exato momento da sua morte, alguma coisa vem te buscar. Um anjo ou um demônio, depende das consequências dos seus atos. Por isso eu falo, nunca é tarde para aceitar Jesus Cristo na sua vida. Tá bom? E olha só, vamos lá. Ed afirma que viajou para muitos lugares depois que passou por um túnel escuro e viu a luz que era Jesus, disse ela. Ed revelou que no céu ela encontrou uma biblioteca de segredos mentais onde todo conhecimento sobre o mundo está disponível. A história de Ed gerou polêmica, já que muitas pessoas afirmam que a história que ela contou é completamente semelhante a muitas outras histórias compartilhadas por pessoas que supostamente vivenciaram a vida após a morte. É claro, né? Por que de repente todo mundo que experimenta vida após a morte encontra anjo, Deus, Jesus e céu? Por que toda vez que alguém... Não, vamos lá. 90%, não são todos, tá? Mas 90% dos casos de pessoas que experimentam a morte
e tem algo para contar e voltam em vida, é sempre isso: inferno, céu, anjo, demônio ou Jesus. Por que não sai desse universo? Por que não muda isso? Adivinha por quê? Porque essa é a realidade. É simples assim. Tá? Por que todo mundo fala a mesma coisa? Anjo, demônio, céu, inferno, Deus, Jesus. Porque essa é a realidade. É simples. A ciência só não quer aceitar. Tá bom? Então vamos lá. A história de Ellie gerou polêmica, já que muitos afirmam que a história que ela contou é completamente semelhante a muitas outras, né? Mas de acordo com os médicos, Ellie estava clinicamente morta há muito tempo. Então o médico falou, mas tá morta. Já estavam fazendo, assim, ó, como é que nós vamos enterrar essa mulher? Vai ligar pra família, vai botar pro não sei o que aonde. Já tava morta, o corpo já tava frio já. De repente volta à vida. Tá entendendo? Então é isso. E as pessoas, elas parecem não querer acreditar. Mas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Mas aí brota o Elon Musk. Nós vivemos dentro de um joguinho de computador. Você vive dentro de GTA XV, que delícia! Falando que nós vivemos numa simulação. Outros, por exemplo, falam que você veio de um macaco vegano, evolutivo, né? As moléculas criaram turbilhões e simplesmente vem evoluindo. Ah, claro, né? O coeficiente de inteligência humana só está evoluindo, né? De 1950 para cá, o ser humano só está super evoluindo, né? E aí, qual vai ser? Só está evoluindo a humanidade aqui, né? Tá. Então você já vê, segundo experiência, sempre isso: céu, inferno, anjo, demônio. Vai vendo aí para você entender, tá? Carlton Burpo, ou Burpo, né? Tinha 4 anos, ele perdeu a consciência durante uma cirurgia e afirma que foi capaz de visitar o céu. Em 2002, Burpo estava visitando o Colorado quando de repente se sentiu muito mal. Depois de visitar um médico, soube que Burpo estava com algum tipo de gripe. Logo depois que a família voltou para casa, Burpo começou a sentir mal. Novamente, sua saúde piorou rapidamente. Burpo acabou sendo levado às pressas para uma operação de emergência. Infelizmente, sua apendicite estourou e a infecção começou a se espalhar rapidamente por todo o corpo. Burpo estava lutando por sua vida quando ele entrou no céu, né? Quando ele voltou à consciência, ele revelou que encontrou Jesus e muitos outros anjos. Sua família não quis acreditar no que ele revelou, até que Burpo fez uma revelação chocante sobre sua irmã, que ele não tinha conhecido. Ele disse que conheceu sua irmã, uma criança que sua mãe abortou 1 ano antes de Carlton nascer. Então você vê, não contaram pro bebê. Olha, não, pra criança. Não contaram pra criança de 4 anos. Os pais decidiram não contar que a mãe abortou uma filha. E aí ele foi conhecer essa criança no céu e voltou com essa informação que a mãe não contou. Ainda falou que vivenciou e presenciou a Jesus nos céus. Aí vem uma... Por que todas essas experiências de vida após a morte falam de céu, inferno, Jesus e demônios e anjos? Porque esse é o universo que você vive. Simples assim. Quer você queira ou não, quer você lacrar na internet ou não, quer você esfregar essa rabiola pra cima e pra baixo, não interessa. Você não consegue mudar o que Deus é na sua vida. Você que tem que mudar. Então você vê de novamente o cara provando, não, sim, eu tava lá, inclusive encontrei com a minha irmã. Eu vi um vídeo no Teco Tico, né, pra não falar o nome aqui, que o pai tava gritando, do lado de fora de uma clínica de assassinato de bebês. Gritando, não faça isso com o nosso filho. E a mãe... TikTok, lacração. Deixa eu pegar um telefone aqui. Não, deixa eu pegar. Eu tenho que sentir uma necessidade. Estão agora na clínica. Vamos pegar os likes. Estão agora numa clínica de assassinato de bebês. Vamos pegar likes. Essa merda de planeta que nós vivemos. Onde essas rabiolas enlouquecentes ficam engravidando e assassinando. Ai daqueles que fizeram isso aqui com as nossas criancinhas. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. O pior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você negar a Jesus. Esse é o pior pecado. O segundo é fazer o mal a um indefeso. A fazer o mal a uma criança, a um bebê. O pior pecado é negar a Deus, não tem salvação. Agora, se você fizer algo contra um indefeso, se você fizer algo
Meu irmão, o índice de suicídio de mães que mataram o próprio bebê no ventre é altíssimo. As mães dormem e acordam, de repente começa a acordar com choro de bebê. Aí olha, não tem mais bebê. Aí a mãe dorme, sonha com o bebê. E começa a vir angústia. Sabe? É inacreditável. O dia que essas leitosas pararem de babar ovo do grande irmão e entender que são massa de manobra, talvez alguma coisa mude. Então você vê lá, o cara, a criança, reconheceu a própria irmã, aos quais os pais nem tinham contado. Dan Braxton, tá? Morreu de parada cardíaca quando estava sofrendo de problemas com cálculos renais. Clinicamente, o homem ficou morto por quase 2 horas. Tinha morto, já tinha, parou de bater o coração, vamos encerrar a operação e tal. Bota lá naquele local para reservar o corpo, e é isso. De acordo com Braxton, ele pisou no céu durante aquele tempo e se encontrou com membros de sua família que já tinham partido há muito tempo, tá? E afirma que ele encontrou Deus também, Jesus Cristo, tá? Quando ele foi transportado para o céu, ele viu seu avô e sua tia. Braxton descreve que Deus está cheio de amor e nada é ruim naquele lugar. Todas as experiências, mais de 90% dos casos, é retratado de quem morre e volta, que existe um céu, existe um inferno, existe demônio, existe anjo, tá? E, né, se a pessoa sendo abençoada indo para o céu. Por que não tem outros? Por que não tem um Serginho Malandro abrindo as portas tem um céu, tem um inferno e tem a dimensão das popozudas. Aí ele abre a porta, abre a porta assim, você vai entrando. Aí você tem que ir pulando de bunda. Você acha mesmo? Só tem isso, meu irmão. É como eu digo, o universo é plasmático. A tua alma é plasma. O universo é quente. Então, simplesmente, no momento que você morre, você é desprendida. Sua alma plasmática é desprendida. E antes de você morrer já tem algo lhe acompanhando, porque no exato momento que você morre, você já é julgado. Você entende a importância das suas escolhas serem corretas nesse mundo? Você faz alguma ideia que nós não estamos vivendo um bric-brac, um joguinho de computador? A coisa aqui é séria. Cada vida importa para Deus. Cada vida tem que ter salvação. A ideia de Deus nunca foi condenar ninguém. A ideia de Deus é que todos alcançassem a salvação. Porém, são as consequências dos seus atos. Vê se não é tempo de mudar. Então, olha só para você ver, tá? Foi transportado para o céu, né? Quando voltou à vida, ele se recuperou espontaneamente de 29 graves problemas de saúde. O cara tinha 29 problemas. O cara tinha 29 problemas de saúde. Vamos botar aí, pressão alta, não sei o que, doença de não sei o que. Pois é, recuperou os 29 problemas de saúde. Os médicos do DIAN, do Centro Ambulatorial de São Francis, chamaram o incidente de um milagre, porque os médicos perderam as esperanças. De acordo com o médico, o que aconteceu com o Dan é além da explicação científica, porque ele estava morto há muito tempo. Então o cara já tinha morrido, já tinha 500 problemas, voltou à vida sem problema nenhum. Todas as doenças foram curadas. Ele voltou à vida. Que delícia. Os médicos chamam de caso iminente, eles não aceitam a palavra de Jesus, né? É inacreditável. Então toda vez é isso, meu irmão. É céu, inferno, anjo, demônio e Jesus. Coloca isso na sua cabeça. Vamos lá. Tem esse cara aqui agora, tá? Eu não sei o nome dele, mas é Ian Cormack, né? Estava mergulhando para pegar lagostas nas ilhas de Maurílio, né? Quando foi picado por uma água-viva, altamente venenosa. Ele foi levado para o hospital e ficou clinicamente morto por quase 20 minutos. Quando o coração para de bater. Ian disse que não percebeu que estava morto, mas ele foi para um lugar enorme, cheio de escuridão. Mas não em seu corpo, ele sentiu que havia pessoas com ele por perto. Ian revelou que, embora ele não fizesse nenhuma pergunta direta, as perguntas que ele estava pensando foram respondidas através do seu pensamento. Porque a linguagem universal é o pensamento, tá? Ele disse que depois de que ficou na escuridão por algum tempo, ele foi puxado em direção à luz. Ian disse que Deus perguntou se ele queria voltar à vida. E que ele recusou primeiro depois de ver a glória no céu. Olha para você ver de novo, tá? O cara queria ficar no céu. Não me leva de volta para a terra, não. Quero ficar aqui, né? Vamos lá. Mais tarde ele percebeu que sempre zombava da crença de sua mãe e negligenciava o amor que ela nutria por ele. Ele disse a Deus que queria voltar para buscar sua mãe, então Deus lhe mostrou a maneira de fazer isso. Ian voltou à vida após esse instante. Ele não escolheu escrever um livro, mas compartilhou sua experiência fora do corpo com vários veículos de notícia. Então você vê o quê? O cara praticamente foi dado como morto, encontrou Deus no céu e voltou para poder corrigir os seus erros do passado.
Pois é, essas são as experiências de vida após a morte. Todas elas em convergência, todas elas em convergência com o que? Exatamente que você morre, ou um anjo vem te buscar, ou um demônio vem te buscar, depende das suas escolhas. É o que eu falo, Cristo não é um garoto trombadinha. Ele mesmo falou, louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens para dar? Aí quando Dimas falou assim, lembre-se de mim, Jesus, na crucificação, quando o Senhor voltar como rei, e Cristo mesmo disse, hoje, esta noite, estarás comigo no paraíso. Ou seja, é uma condição imediata, morreu, imediatamente você já é buscado. Tá entendendo? Então vamos lá. Outro relato, devido à doença, eu não sei dizer o nome aqui, mas acho que é Rosenblit, tá? Morreu em 1978 e foi mostrado a verdadeira realidade da vida após a morte, sobre sua experiência de vida após a morte. Ela diz que foi ensinada por Deus. Daniel voltou ao seu, Daniel, né, voltou ao seu corpo e foi convidado a ensinar as pessoas o caminho certo para seguir o caminho para Jesus. Acredito que Rosenberg é o sobrenome, tá? Ele disse que as pessoas interpretaram mal os ensinamentos de Deus e depois de sua experiência de quase morte, ele encontrou o propósito da vida. Ele disse que sua missão era primeiro praticar os ensinamentos de Deus e depois ensiná-los aos outros. Se todo mundo praticasse o que fala, o mundo era um lugar melhor. Né? Porque simplesmente esses caras pregam o que eles não fazem. Aí o evangelho é fraco. Tá entendendo? Tem pastor dizendo aí, que fritar rosca é bom. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Cara, pode fazer o que você quiser. Se você quiser sair na rua com chafariz de bunda pra cima, faça o que você quiser, não me interessa. Claro, desde que não afronte a minha liberdade. Mas faça o que você quiser. Se quiser esticar as pernas no ângulo de 180 graus e ir esfregando na estrada durante 2 km, você pode, meu irmão. Agora, não altere a Bíblia. Não altere a Bíblia. Existem 2 condições aqui que eu vou falar brevemente. Uma é que a condição sexual que você vive pode ser baseado em hormônio feminino, que é transpassado por plástico e micro-ondas, que é transpassado por um monte de furo na água que você toma aí. Pode ser um monte... Existem pessoas que realmente foram envenenadas por hormônios femininos e acreditam serem mulheres porque foram envenenadas. Essas pessoas com certeza serão salvas porque foram envenenadas. Agora, a sua condição de pensamento único, você que está pensando nisso, não espere benevolência no céu, porque não é assim que funciona a Bíblia. Tá bom? Você não pode ludibriar a Bíblia seu bel prazer. Por mim, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Sabe? Você pode fazer um novo clipe, um novo DVD. Tá? Um novo DVD de carnaval. Que delícia. Todo mundo com a perna em 180 graus, jogando chafariz pra cima de cocô. Faz o que você quiser, não me interessa. Mas não dá para você moldar a Bíblia a seu bel prazer. Infelizmente não dá. Tá bom? Então olha só. Ele disse que sua missão era primeiro praticar os ensinamentos. Viver em Cristo. Para depois ensinar o que sabe. Tá? Praticar os ensinamentos de Deus e depois ensiná-los aos outros. Se você acha que ele imaginou tudo e concluiu com sua experiência de quase morte, as provas que ele deu provavelmente mudarão seus pensamentos. Ele apoiou todas as suas afirmações com as escrituras e mostrou como prova todas as suas experiências e era autêntico. Então o cara provou por A mais B que ele estava no céu. É claro que todas essas versões aqui eu tive que encurtar porque nós não temos muito tempo para falar nessas coisas aqui, tá? E mais 2 casos para você poder entender aqui, ó. Vamos lá. Doutora Daiane, tá? Tinha 28 anos quando teve uma experiência de quase morte, logo após ser eletrocutada. A experiência transformou muito a vida dela. Ela se viu em uma forma transparente, cercada pela escuridão. Logo depois de perceber que ela não estava mais em seu corpo, mas que sua alma estava viajando, ela encontrou uma luz branca e sua alma estava brilhando. Ela viu um espírito que chamou de Deus, né? Quando fala isso aí é Jesus, tá bom? E foi enviado de volta ao seu corpo físico. Ela revelou que era capaz de ver tudo aos seus lados. Ela viu seus familiares, de acordo com suas revelações. Ela estava acompanhada por um anjo sem asas. O espírito angelical pediu a Diane que olhasse para a sua própria vida e ela o fez. Diane viu sua vida inteira e também conheceu o seu eu superior. De acordo com a Diane, ela foi empurrada de volta rapidamente para o corpo. Ela chorou porque não queria voltar, mas então percebeu que tinha um propósito. Ela decidiu que tocará a vida a outras pessoas e falará com as pessoas que se sintam melhor sobre a morte. Tá? Então ela encontrou com Deus, teve uma experiência e voltou para compartilhar essa história. Esse aqui é um outro caso. Eu não deixei o melhor caso para o final, mas sim o pior. Né? Então vamos lá para a gente poder concluir e chegar a um estudo aqui. Esse aqui é um caso, não tem um nome específico da pessoa, foi num desses sites americanos de relatos de vida após morte. Tá? Olha só,
de uma enfermeira que estava no hospital, tá? Minha mãe trabalhava como médica em algum hospital e um dos seus pacientes de longa data finalmente estava morrendo. Era esse velho, e ninguém gostava dele de verdade. Ele era mal com todas as enfermeiras, uma pessoa maldosa, chamando as enfermeiras de, né, a palavra bichas aqui, e dizendo coisas sexuais tá. Porque é traduzido, eu tive que traduzir, muitas vezes eu traduzi isso aqui de outros idiomas, tá? As mulheres. De qualquer forma, poucas horas antes de morrer, ele começou a ficar muito assustado e a tentar pedir desculpa aos funcionários. Tudo bem, isso está um estado de delírio. Quando ele finalmente morreu, a mãe disse que toda a equipe estava realmente assustada ao entrar naquela sala. Até mesmo acrescentando que parecia que a sala estava meio escura e maligna. Então o cara tratava mal todo mundo, fazia piadinhas, tinha preconceito, não sei o quê. E quando ele estava próximo da morte, ele começou a ver os demônios vindo. Aquilo que eu falo, exatamente que você morre, é imediato. Ou um demônio ou um anjo vem te buscar. E devido às suas consequências, porque você não consegue ludibriar Deus. Você não consegue modificar, não muda uma letra. Aí o que acontece? O cara simplesmente começou a ver os demônios vindo buscar ele. Só que aí era tarde demais, porque o cara veio fazendo mal. Aí os demônios foram buscar a alma dele e levaram ao inferno. E a condição daquela sala foi tenebrosa, tá? Sabe quem fez isso? Constantino, olha só. Por que você acha que horas antes de morrer, Constantino chamou um padre para ser batizado? Constantino, né, criou a Assembleia de Prelados, né, conseguiu pegar a igreja primitiva de Deus e modificá-la. Colocar Invictus, Deus Sol. Colocar um monte de heresias ali. Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Ele foi lá e segregou. Segregar. Ele promiscuitou a Bíblia inteira. Aí, não, Jesus não existe, Deus não existe. Que não é isso. O cara ficou nessa. Quando estava prestes a morrer, começou a enxergar demônios. Eu presumo que sim. Começou a ver a merda batendo na bunda. Realmente existe um mundo espiritual. Esses demônios estão vindo me buscar. Rápido, chame um padre para me batizar. Antes dele morrer, ele foi batizado. Você acha que ele está no céu? O cara teve a vida inteira para fazer boas obras. O cara fez um inferno na vida. Ele, Nero, julgava cristão. Meu irmão, bebê de 6 meses, de 1 ano. Nero, a mãe, um bebê no colo, assim. Nero colocava lá naqueles gladiadores ali. Era os leões devorando o bebê. Você acha que um cara desse merece o quê, meu irmão? Pois é. Olha só, outra coisa, tá? Por que você acha que os demônios querem possuir os corpos humanos? Porque eles sabem que a dimensão deles é uma bosta. Os antigos faraós do Egito procuravam imortalidade. Por que será? Nenhum deles convergindo ao evangelho de Jesus. Mas eles não tiveram oportunidade? E Moisés, Josué, esses caras que estiveram no Egito pregando sobre Deus lá. Então assim, eles não queriam aceitar que as pessoas poderiam ser umas iguais às outras, né? São as consequências de escolhas feitas na vida. Então, assim, a parte 1 eu expliquei o que é a alma, a condição que você morre naquele exato momento. Eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 relatos, né, de pessoas. Eu, inclusive, eu vou fechar isso aqui para não perder o arquivo, né? Conheço meu computador, dá pauta da hora. Mas praticamente o seguinte, foram 8 relatos, né, de pessoas que participaram de experiências de pós-vida. Todas elas falando a mesma coisa. Por que será? Por que será? Meu irmão, aí a ciência fica assim. Todo mundo fala a mesma coisa quando morre e volta. Quando a pessoa tem experiência de vida após a morte, todo mundo fala a mesma coisa. É clichê. Clichê não, meu irmão. É porque é isso. Só existe isso. No exato momento que você morre, tem anjo, demônio, céu, inferno e Jesus. Você tem que fazer uma escolha. É isso que tem. Todo mundo que morreu e voltou, o cara nem crente é muitas vezes, né? Quando morre e volta, ele simplesmente fala a mesma coisa. É isso que tem. Às vezes o cara nunca ouviu nem falar de Jesus, quando vai para a experiência pós-morte, fala, é Jesus lá, ó. Não tem outro. Não tem o Serginho Malandro abrindo um portal dimensional. Que delícia. Kid Bengala e Serginho Malandro, né? O pai e o filho. Você acha mesmo, meu irmão? É céu ou inferno? Faça as suas escolhas. Tá? Esse é o universo que você vive. É bom que você faça a escolha correta. Né? Buscai a Deus enquanto ainda é possível. Alcançai misericórdia enquanto ainda é possível. Porque depois, meu irmão, o inferno se chama lar das lamentações. Tá entendendo? Então é muito importante que você aceite. Agora, é difícil ser salvo? Não. Aceita Jesus Cristo. Né? O verdadeiro batismo ele é espiritual, você tem que mudar a sua vida. Né? Não é assim, aceitei Jesus, vou pra balada. Ai, que delícia. Não. Nova criatura você será.
Eu, por exemplo, antes de aceitar Jesus, eu era irreconhecível. Se colocasse o Humberto Voltz antes de conhecer Jesus, eu já tinha esmurrado na parede já. Seu merda, seu bosta. Você não merece nem estar vivo. Eu não teria misericórdia comigo mesmo no passado. Não teria. Se eu tivesse me vendo no passado, e tivesse assim no faroeste, eu já teria metido bala em mim mesmo. Porque eu era um merda. Eu era um bosta. Eu sou um bosta hoje. Mas eu conheço o caminho da salvação. Mas eu era um merda. Adorava pra balada pegar mulher. Eu era um merda. Me arrependo plenamente. Teve que ter uma transformação na minha vida. Jesus teve que realmente entrar na minha vida fisicamente, visível e palpável. Para eu entender o merda que eu era e o merda que eu sou. Aí houve a transformação. Nova criatura você será. Então, a partir do momento que você aceitar Jesus, mude a sua vida. Não é de imediato, mas é mudando. E vai mudando. Faça o seu esforço sobre-humano. Tá bom? Não é difícil ser salvo. Tá? Não tem que seguir 613 leis. Você tem que seguir apenas 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo. A lei foi cravada em seu coração. Fazer a bondade de Cristo, né, meu irmão? Aceitar Jesus Cristo e procurar ser uma pessoa melhor. Mas, né, não é viver um mundo de imundícies. Não é chupetar no banho da promiscuidade, tá bom? É viver uma vida, né, que é honrosa em Cristo. Em Cristo, ajudando o teu irmão a ser humilhante. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Né, espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa aula. Fique na paz.